O personagem que você vê na tela. Como ele começa a história? O que ele quer? O que ele faz para conseguir? Tem alguém que se mete no caminho dele ou ele próprio vai se perdendo? E no final, ele consegue o que ele quer? São muitas perguntas, eu sei, mas elas não são sem motivo. Todo personagem que você vê nas telinhas tem um desejo que guia ele. Esse desejo vira o princípio do caminho que ele segue, e inclusive das escolhas que ele faz, mesmo que elas sejam péssimas. Às vezes. O caminho que esse personagem faz é chamado de Jornada do Herói, e no vídeo de hoje a gente vai explicar direitinho o porquê dela ser chamada assim. Eu sou Giovanna Hernandes da Cinemotim Produções, e esse é o Minuto Cinema. A Jornada do Herói, esse apelido carinhoso dado para a trajetória dos nossos protagonistas, foi um termo desenvolvido pelo roteirista Joseph Campbell em seu livro O Herói de Mil Faces. Campbell percebeu que várias histórias mitológicas que ele lia tinham várias coincidências, vários padrões que vinham se repetindo e que esse herói tinha uma jornada de amadurecimento, externo e interno. Então ele resolveu criar um padrão e enumerá-los. A teoria foi então dividida em 3 atos e 17 estágios. Mais tarde, nos anos 90, foi desenvolvida e adaptada por Christopher Vogler, em 12 passos, a mais utilizada em Hollywood hoje em dia. Mas hoje vamos atentar e adentrar aos estágios de Campbell. Aos que estão em dúvida sobre o que é ato ou como eu divido a minha história e todas essas nomenclaturas, no Minuto Cinema anterior nós destrinchamos direitinho os princípios da teoria da narrativa e explicamos os atos com alguns exemplos utilizados em filmes de terror e romance. Então corre lá para assistir e volta aqui. Agora vamos voltar para o que interessa. Já sabemos que normalmente as histórias são divididas em atos e esses atos são subdivididos em tópicos e que variam de acordo com o que o personagem encontra pelo caminho dele e como ele reage a isso. Para ficar fácil de entender, a gente vai ver como isso funciona utilizando o exemplo das sagas Jogos Vorazes. Alerta spoiler. Antes de ir mais a fundo na jornada do herói de cada um desses filmes, é necessário alertá-los que essa segunda parte do vídeo está cheia de spoiler, então se você ainda não assistiu nenhum deles, é recomendado que pause o vídeo e vá assistir. Urgente. Agora, chega de pausas e bora começar mais uma vez. Antes do início da jornada do herói, existe o universo inicial, ou mundo comum. É uma contextualização, muitas vezes anterior ao nascimento do personagem, ou mais precisamente como é que ele se encontra no começo da história, e dá detalhes importantes do universo que a gente se encontra, como a sua zona de conforto, como é que ele funciona e por quê. Ele também é mais ou menos onde o conflito se origina. Em Jogos Vorazes, ele é o contexto da divisão da cidade em distritos, onde está a mão de obra para o trabalho, onde estão os mais pobres e onde está a falta de recursos, chegando até alguns distritos a passar fome. E a capital é o lugar onde o governo e os mais ricos estão, com a abundância exacerbada de recursos. A criação dos campeonatos, chamados Jogos Vorazes, em qual edição eles estão, também está presente no universo inicial. O primeiro tópico é o chamado da aventura. É o que desperta o nosso personagem do transe da vida normal e o que leva ativamente ao centro da nossa história. Em Jogos Vorazes, o chamado para a aventura de Katniss são os chamados Jogos Vorazes, campeonatos que acontecem anualmente e que obrigam um menino e uma menina entre 12 a 18 anos de cada distrito a participar até a morte. Os participantes de cada distrito são escolhidos através de um sorteio. Segundo tópico, a recusa do chamado. O protagonista rejeita o chamado, rejeita a princípio sair da sua zona de conforto ou o que é conhecido até então. Pode ser até uma recusa rápida ou longa. Em Jogos Vorazes, a recusa do chamado é quando Katniss nunca foi escolhida até então pelo sorteio, e de acordo com o regulamento, ela não precisaria participar dos campeonatos. Contudo, quando a sua irmã mais nova é sorteada para salvá-la, Katniss tem que se voluntariar no lugar dela, o que nos leva ao nosso terceiro tópico, o auxílio sobrenatural, que é aquele empurrãozinho necessário para que o nosso protagonista siga o seu caminho ou aprovação. Quarto tópico, passagem para o limiar. Agora é a parte do nosso personagem, ele é treinado rumo ao seu objetivo final. Acontece geralmente de forma gradual e crescente. Em Jogos Vorazes é quando Katniss conhece a capital e é treinada por Haymitch, o antigo vencedor de seu distrito, a como sobreviver aos jogos. É legal acrescentar que o Haymitch nessa parte, ele representa o arquétipo de mentor e arauto, ou mensageiro, que seria um personagem que mostra ao personagem principal um vislumbre do mundo desconhecido, nesse caso, o que é ser o vencedor dos Jogos Vorazes. Congratulations. Quinto tópico, ventre da baleia, referência a Jonas e a baleia. O personagem sai da sua zona de conforto e deixa para trás o mundo que ele conhecia. O treinamento acabou.
agora é hora do show. E para Katniss, agora é a hora que ela entra verdadeiramente na competição. Sexto tópico: caminho das provas. Tendo passado pelo limiar e adentrado do ventre do mundo desconhecido, agora nossa protagonista deve sobreviver aos desafios que o jogo propõe, assim como mostrar-se digna de vencer essa provação. Sétimo tópico: encontro com a deusa. A mulher representa na linguagem mítica tudo aquilo que se conhece, e o herói é aquele que tem algo a aprender. A deusa é o guia do saber e o teste final do talento e merecimento do herói. Ao encontrar Rue, uma garotinha do Distrito 11, e formar uma aliança com ela, após Rue ter salvo Katniss e a alertar sobre o ninho de teleguiadas, Katniss prova assim sua compaixão e benevolência, características dignas de uma heroína. Oitavo tópico: a mulher como tentação. Já vimos antes aqui que a mulher é detentora do saber e que ela também é a principal força para os testes de provação e reconhecimento do quão digno o herói é. No caso de Jogos Vorazes, é a Fox Face que faz esse papel. Ela é uma garota do Distrito 5, que toda vez que ela aparece na imagem, ela é um recurso para nos alertar de algo, como quando ela mostra a Katniss o caminho a chegar até a pilha de comida sem acionar a mina. Entretanto, ela também é uma simbologia da tentação, e se você tentar seguir os passos dela, pode ser que nem sempre isso dê certo. Nono tópico: a sintonia com o pai. A figura do pai é a aprovação da qual o herói deve conquistar a esperança e misericórdia. Pois ainda que tenha o aspecto ogro do pai e a distância da proteção materna, que foi deixada para trás, o aspecto ogro é geralmente ligado ao ego, que não deve nos impedir de conquistar uma visão mais realista, tanto acerca do pai quanto do mundo. Haymitch é o mentor, conselheiro e mais próximo de pai que Katniss teve em sua juventude e trajetória nos jogos. Ainda que não tenha sido o melhor dos mentores, ele ajuda dentro e fora do jogo, enviando bilhetes, convencendo a capital a patrocinar Katniss e mantê-la viva por mais tempo, além de ensinar Katniss a utilizar seu relacionamento com Peeta para conseguir o apoio da capital e do público. É através disso também que a Katniss permite se aproximar um pouco de Peeta e se tornar mais vulnerável, aliviando assim um pouco a sua carga no jogo. Décimo tópico: a apoteose. Ela é uma condição conquistada pelo herói quase que divina, após enfrentar as provações e obter o conhecimento de si próprio e de sua força. Aqui também o personagem encontra a resposta para os seus dilemas sem a ajuda de um mentor. Na reta final do filme, Katniss começa a ter outras qualidades aparecendo, como a sua capacidade e coragem de manipular tanto a capital quanto Snow, assim como uma condição conquistada após a morte de Rue, a de ser um símbolo e fogo para a revolução. 11º tópico: a bênção múltipla. Agora a jornada externa e interna do personagem está completa. Em Jogos Vorazes, após se separar de Rue e se aliar a Peeta, Katniss está cada vez mais próxima do final dos jogos. Quando a capital revoga a decisão de que poderia ter mais de 2 vencedores do mesmo distrito para apenas um vencedor, Katniss se vê numa posição difícil: matar Peeta, seu grande aliado, amigo e suporte durante o jogo, ou morrer e nunca mais ver sua irmã, Gale ou sua mãe. Em uma decisão arriscada e última cartada, a Katniss então decide que eles dois devem comer as frutas venenosas, para que assim nenhum dos dois precise matar um ao outro, e como retaliação, não haverá vencedor nesse jogo. A jogada foi tão arriscada e tão poderosa que faz então com que os jogos parem naquele momento e que seja declarado que os dois sejam vencedores. A garota introspectiva, fria e distante do início do filme abre espaço para uma jogadora poderosa, repleta de compaixão e de coragem. Thank you for your consideration. Agora sempre dizemos que as histórias têm 3 atos, mas a jornada pode terminar em 2, como foi mostrado no exemplo acima. No caso de Jogos Vorazes, como é uma saga, a jornada de Katniss ela não acaba no primeiro filme, e sim ela é continuada e desenvolvida também por mais outros 3 filmes de sequência. Vamos agora retomar a sua jornada nos filmes Em Chama e Esperança Parte 1 e 2. 12º tópico: a recusa do retorno. Em Chamas, Katniss e Peeta, apesar de terem sido dados como vencedores nos jogos anteriores e normalmente os sobreviventes não precisarem retornar, nessa edição dos Jogos Vorazes será o Massacre Quaternário, campeonato que acontece a cada 25 anos com todos os vencedores dos jogos anteriores. Katniss obviamente recusa, mas vê-se numa posição sem saída onde precisa aceitar. 13º tópico: a fuga mágica. Ainda em Chamas, Katniss e Peeta precisam retornar aos jogos, onde agora os desafios são maiores e mais letais. 14º tópico: resgate com auxílio externo. Agora Katniss precisa formar uma aliança com Finnick, Mags e Peeta, e mais tarde com Beetee, Wiress e Johanna. 15º tópico: a passagem pelo limiar do retorno.
São os novos desafios, as fumaças letais, os animais, as vozes. Ficou bem mais claro que nos jogos não existem vencedores, apenas sobreviventes. Contudo, está ainda mais claro que nunca haveria segurança para ninguém enquanto os jogos e a capital existissem. Por isso, mais tarde em chamas, Katniss mira sua última flecha redonda que cobriu os jogos, o que causou uma ruptura no painel e foi o início da retaliação física e destruição dos jogos de uma vez por todas. 16º tópico: O Senhor dos Dois Mundos. Agora Katniss foi retirada de lá e trazida ao Distrito 13, sede da Revolução. Agora no Distrito 13, Katniss vira o rosto do Tordo, o símbolo da luta contra a capital e principalmente contra Snow. And if we burn, you burn with us! 17º tópico: Liberdade para viver. Katniss nunca quis ser o rosto da Revolução. Ela entrou nos jogos para salvar sua irmã, ela voltou aos jogos para lutar contra Snow e ela voltou a lutar contra a capital para se salvar e resgatar Peeta. Após conseguir vencer Snow e recuperar a liberdade de seus cidadãos, ainda que isso tenha custado pessoas importantes que perdeu pelo caminho, seu trabalho está cumprido e ela não precisa mais lutar para ninguém. Sua liberdade para viver é estar com Peeta e criar seus filhos, finalmente viver sem o peso de uma revolução nas costas. Someday I'll explain it to you. Aqui chega o final da jornada do nosso personagem. Ele conseguiu alcançar tudo aquilo que ele desejou lá no início? O desejo dele mudou? Ele foi afetado por tudo aquilo que aconteceu? Bom, é claro que esses estágios não são uma regra e não é necessário seguir tudo passo a passo, exatamente como Campbell desenvolveu. Mas a partir do momento em que você começa a reconhecer esse padrão e a entendê-lo, você consegue subvertê-lo, mudar a ordem, criar novos desafios, enfim, você tem a liberdade para criar aquilo que funciona melhor para o seu personagem e para a sua história. Você é livre para criar e descobrir caminhos. Deixe a história se revelar para você e veja o que acontece. Mas diz aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo de hoje e se já conseguiram reconhecer em outras histórias que se utilizam desses conceitos. Já deixa logo um like aqui embaixo também pra gente saber que vocês gostaram desse conteúdo e querem ver de novo aqui no canal. Não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais e se inscrever no botão aqui embaixo para ficar por dentro de tudo que tá rolando. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau!